Eu gostaria de trazer para a nossa meditação apenas um versículo que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, e versículo 17. E diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebeu. Amém? Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para a nossa meditação nesta noite durante as minhas orações e buscas está ligado à gratidão de Deus pelo propósito que Ele tem nos dado. E ao longo dos dias que nós temos congregado aqui, que nós temos ouvido as mensagens pregadas, nós temos debatido muito a respeito do que Deus quer colocar em nosso meio, do que Deus está trazendo para os nossos dias. E todas as vezes, durante as mensagens, o pastor, ou o pastor Kleber, ou outros pastores, ou as pessoas que têm pregado, o Rony, a irmã Mara, algumas coisas têm sido fixado aqui, têm sido enfatizado sobre gratidão, sobre privilégio. Eu me lembro que na última mensagem que o irmão Rony pregou, ele disse assim: por que um peixe pula fora do aquário, né? Irmãos, essa congregação, ela é uma congregação privilegiada. Eu diria que é um aquário. Por que alguém pularia fora desse aquário? Onde a presença de Deus está sendo tão marcante. E nós vemos algumas coisas interessantes. Algumas palavras enfatizadas como identidade, como paternidade, como um destino, como não ir para a igreja para buscar a bênção, sair da fila da bênção, mas como pertencer a uma igreja. Como crescer, mesmo que seja com dor. Nós aprendemos aqui no culto de quarta-feira que o nosso crescimento é com dor. O crescimento de qualquer ser vivo, normalmente, o pastor enfatizou que até a criança, quando ela está crescendo, os nervos, os ossos doem, mas faz parte do crescimento. Nós temos ouvido também falar sobre herança e sobre propósito. E talvez não, eu acredito que o mais importante hoje para os nossos dias é nós entendermos e descobrirmos o nosso propósito. Nós estamos na busca por esse propósito. E como nós vamos chegar a um propósito? Como alcançar um propósito?
O que é um propósito? Nós sabemos que o propósito, ele não é um objetivo. Um propósito não se resume num objetivo. Você pode ter um objetivo de alcançar o propósito, mas o propósito, ele é diferente do objetivo. Ele também não é uma meta, porque uma meta é como se fosse uma escala dentro de um objetivo. O propósito não é um objetivo. E o que é o propósito? Como eu faço para descobrir o meu propósito? Às vezes eu me pegava orando e buscando a Deus: Senhor, qual é o meu propósito? Qual é o teu propósito comigo? Será que meu propósito é pregar? Aí eu descobri, não é o meu propósito. Será que meu propósito é cantar? O propósito também não está ligado à função que você exerce. Quer dizer, o propósito não se resume à função que você exerce. Pode estar ligado, mas não se resume nisso. Não se resume em tocar, em cantar. Tudo está dentro do propósito. Mas como eu faço para descobrir, para entender esse propósito? Irmãos, existem 3 perguntas básicas que nós podemos fazer para chegar ao entendimento do propósito. A primeira pergunta é: quem é você? Quem é você? Esta é a primeira pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu? A segunda pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus para você? E a terceira pergunta é: para onde você vai? Qual o seu destino? Para onde você vai quando você deixar de ser? Porque nós sabemos, meus irmãos, que aqui nós temos um nome, mas tudo que nós vemos é material e um dia vai deixar de existir. O mundo físico que os nossos olhos alcançam vai deixar de existir. O que vai restar? Então, se nós conseguirmos responder a essas perguntas, aí nós vamos encontrar o nosso propósito. Aí nós vamos chegar a ter uma vida plena. E o que é ter uma vida plena? O que é ser pleno em Deus? O que é ter uma vida plena? Uma vida plena é, fazendo uma analogia, eu poderia dizer que se esse celular ele tem uma capacidade de bateria, vamos supor, de 100%, nós aprendemos assim, né? 50%, 80%, 90%, 4 GB. Mas se ele estiver operando com 20% e só com 2 GB, ele está sendo pleno? Ele atingiu a sua plenitude? Não, para que ele seja pleno, ele precisa estar com uma bateria carregada 100% para começar a operar e com 4 GB disponível. Aí ele alcança a plenitude dele. Então, eu diria que ser pleno está ligado ao propósito, porque é você atingir aquilo que você
é verdadeiramente. É saber quem você é. Quem é Deus para você. E aí em Efésios capítulo 1, no versículo 4, dá para colocar aí na lista. No versículo 1, no capítulo 1, no versículo 4, se der para colocar na lista, né? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Opa! Aí ele já nos dá uma ideia. Uma ideia de tempo. Aí eu aprendo que o Antoniel, que nasceu em 1974, ele deixa de ser o Antoniel de 1974, quando ele vem aqui e aceita Jesus. Aí ele passa a ser o Antoniel que foi gerado nele, desde a fundação do mundo. Aí eu não vou mais pensar como o Antoniel que nasceu, foi criança em 1980 e é adulto hoje. Aí você não é mais aquele homem que nasceu na década de 70, na década de 80, na década de 90. Você é aquilo que ele criou desde a fundação do mundo. Irmão, o inimigo não quer que nós tomamos conhecimento disso. O inimigo, isso é uma das coisas que irrita o inimigo. Ele quer nos limitar, nos colocar numa caixinha, nos aprisionar. E aí, a própria história, a própria ciência, ela não conhece o homem. Ela tem procurado entender o homem. Ela tem, através da história, ao longo da história, tentado compreender quem é o homem. Mas até hoje ela nunca chegou à conclusão de quem é o homem. Ela tem apenas teorias. Teorias da pré-história. Teorias da pedra lascada, da pedra polida. E ao longo do tempo. Mas nós não. Nós aprendemos que nós somos criados nele, desde a fundação do mundo. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. E nós aprendemos também, irmãos. Eu poderia até usar o texto de Efésios, que foi lido, de que nós somos filhos de Deus, e que Deus é o nosso Pai. Que nós somos gerados, nós somos feitos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Nós somos filhos por adoção, e que Deus é o nosso Pai. O próprio Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele nos ensina na oração do Pai Nosso, e ele inicia muito bem. Quando ele nos ensina a orar. Ele diz: Pai nosso que estás no céu. Amém? Amém? Então, irmão, nós aprendemos quem nós somos. Somos gerados nele. E nós aprendemos que Deus é o nosso Pai. E para onde nós vamos? Quando nós deixarmos de existir? Aí, meus irmãos, nós tomamos posse da vida eterna. Nós já não morremos. Nós dormimos e acordamos para a vida eterna. Amém? Em João capítulo 14, quando Jesus, ele, no versículo, pode colocar aí no capítulo 14, não,
Não, capítulo 14, onde eu li. É em João capítulo 2 ou 3, no versículo 1, coloca aí no livro. Pessoal, capítulo 2, João capítulo 2. É João? Não é esse não. Pronto. Irmãos, peço perdão porque eu não fiz a anotação. Estava muito seguro de que não é no 2. Não, é capítulo 14 mesmo, uma vez, desculpa, perdão, 14 e 3. 2 em diante, de 2 a 3. Irmãos, a nossa mensagem é bem curta. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos, né? Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Aqui na minha versão tem para mim mesmo. Para que vocês estejam aonde eu estiver. Amém? Então, meus irmãos, nós entendemos que o propósito é muito maior. Nós entendemos que o propósito está ligado quando nós meditamos nesse propósito, nós vamos compreender que nós somos filhos de Deus, que Deus é o nosso Pai e que céu é o nosso lugar. Aí eu aprendo, irmãos, em Efésios, Paulo nos ensina que nós não temos que lutar mais contra a carne e o sangue, mas que nós temos que lutar contra as ordens espirituais amoldadas nos lugares celestiais, nas alturas. A nossa briga, a nossa luta é nos altos. Em Isaías capítulo 40, o profeta Isaías nos ensina, o profeta Isaías profetiza sobre nós, que ele diz que nós voaremos como as águias, criaremos asas como as águias. E nós aprendemos, irmãos, que as águias, ela voa nas alturas. Qual é o predador das águias? Ela não tem predador natural. Por quê? Porque ela está no alto. Se Paulo diz que a nossa luta é nos altos, irmãos, eu não tenho mais capacidade de ser inimigo do Rony. O Rony não tem capacidade de ser meu inimigo. Aí eu entendo que o homem não tem como mais ser inimigo um do outro, porque a nossa luta está no alto. Nós vamos lutar nas alturas. Amém? E é isso, meus irmãos. O nosso propósito está ligado nessas três perguntas. Deus quer nos colocar nos lugares altos. Isso não é autoajuda, é ajuda do alto. É muito diferente do que o mundo prega por aí. A ajuda que Deus quer nos dar é a ajuda do alto. E se você, meu amigo, que está nos visitando nessa noite, não teve ainda esse privilégio
privilégio de conhecer, procure entender, procure buscar a sua identidade, porque você tem uma herança de Deus para receber, e essa herança está nele. A nossa herança está em Deus. Nós sabemos que nós vivemos tempos difíceis, e em tempos difíceis, meus irmãos, se nós não estivermos baseados, alicerçados em Cristo Jesus, nós não vamos ter estabilidade, nós vamos andar na instabilidade do mundo. Mas em Cristo Jesus, através do seu Espírito, que Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, para que onde eu estiver, eu enviarei o Consolador, e Ele vos guiará, e eis que estarei convosco todos os dias. Então nós aprendemos que nós não andamos mais só. Você não está sozinho. E o Espírito Santo, Ele nos exorta, Ele nos prepara, Ele nos adverte: meu filho, segue santo, porque o vosso Pai é santo. O propósito do Espírito Santo é nos santificar, e tudo aquilo que nós tocarmos, Ele vai santificar. Ele vai santificar você, Ele vai santificar a sua casa, Ele vai santificar a sua família, Ele vai santificar a cidade. Glória a Deus. E você vai manifestar esse poder. Que nós possamos tomar posse, irmão, dessa identidade e reconhecermos que somos verdadeiros herdeiros da glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. Que Deus possa estar abençoando a cada irmão, cada pessoa que aqui está esta noite. Eu me sinto privilegiado, irmãos, por ser ensinado nesse lugar, por ouvir a voz de Deus, por sentir a manifestação de Deus nesse lugar. E você é privilegiado, meus irmãos. E eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, que você possa estar meditando nessa palavra. Amém?